Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos e a oportunidade de te louvar. Em nome de Jesus, nós queremos oferecer o nosso louvor e a nossa adoração ao teu santo e precioso nome, Senhor, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E clamamos para que o Senhor fale conosco neste momento. Preparamos os nossos corações para receber a tua palavra e que essa palavra possa frutificar em cada coração aqui e gerar mudanças e transformações poderosas, Senhor, a fim de que o seu reino seja estabelecido e a sua vontade seja feita por onde quer que nós passemos. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão nos nossos corações, com a certeza de que o Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós te louvamos neste momento e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu vou compartilhar com os irmãos a palavra da parte do Senhor. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de santidade. Porque eu creio que isso é algo que muda as nossas vidas, quando a gente entende o seu verdadeiro propósito. É algo que mantém as nossas vidas nos rumos certos, nas direções certas. E muitas vezes o conceito ou a ideia de santidade está muito distante das nossas vidas, na nossa prática, nos desafios diários que nós enfrentamos. E também tenho percebido que isso se perde um pouco, que essa essência se perde um pouco, por causa da quantidade de informações que nós recebemos, né? Por causa da era da tecnologia, o acesso ao conhecimento é algo muito forte nos nossos dias. E o diabo usa isso para confundir a nossa vida, ou para tirar de determinadas direções que Deus nos dá, o poder, a essência, a força daquilo. Então eu queria te dar a oportunidade nessa noite, de você olhar para dentro do teu coração e avaliar se você tem vivido a santidade do Senhor, se você tem vivido em santidade, e se essa santidade tem correspondido com a santidade estabelecida pela palavra de Deus. Amém? A santidade que nós temos visto de modo geral na igreja tem sido uma santidade que leva as pessoas muito mais na direção da religiosidade do que na verdade, do que na direção do santo que nos chamou. E hoje nós estamos aqui diante dessa mesa, diante desse memorial, que é a Santa Ceia do Senhor, e é o convite que o Senhor diz para a gente fazer, para que a gente se lembre daquilo que verdadeiramente representa a nossa prática, a nossa vida cristã. Então, nada melhor do que hoje, para que a gente compartilhe algumas coisas a respeito de bases da nossa fé, e que a gente possa avaliar dentro de nós se há alguma divergência, ou se não está sendo integralmente vivido aquilo que nós compreendemos da parte do Senhor. Nós fomos chamados para viver uma santidade, nós fomos chamados para seguir o caminho, e pelo caminho que é Cristo Jesus. E a Bíblia, ela sempre nos alerta sobre a atenção, ela sempre nos chama a atenção para que a gente volte para esse eixo, para esse equilíbrio, para isso que nos mantém em pé, que é as bases da nossa vida. Então, eu queria compartilhar o texto com os irmãos, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Nós fomos alcançados pelo amor e pela graça do nosso Senhor e Salvador, que foi manifesto naquela cruz, através do Filho Jesus, que se entregou como bem mais precioso. E a partir dessa entrega foi resgatado para nós o caminho que nos leva ao aperfeiçoamento e à reconstrução da imagem e semelhança gerada desde a criação. Cristo foi quem se deu por nós neste relacionamento, neste caminho do conhecimento, nesse caminho de estabelecer novos padrões estes agora, que dizem respeito ao reino de Deus, que foram perdidos com a queda. Então ele mesmo se deu em sacrifício, para que ele mesmo fosse a referência
de santidade e de todas as outras coisas que nós aprendemos da sua vida, aprendemos na relação que nós temos com Ele. Mas Ele mesmo, nessa entrega e nesse ato de amor, Ele mesmo se tornou a referência de santidade. E o texto diz que nós fomos chamados para ser santos como o santo que nos chamou. Então Cristo foi quem se tornou essa referência e a nossa santidade está em Cristo. A santidade que nós vamos estabelecer na nossa vida está na pessoa de Jesus Cristo. Os padrões estão em Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, que tipo de santidade cada um de nós temos vivido? Que tipo de santidade você tem vivido na tua casa? Que tipo de santidade você tem vivido na sua família? Que tipo de santidade você tem vivido no seu trabalho, nas suas relações? Porque a Bíblia, ela estabelece claramente que essa santidade, ela é a partir de Cristo. Ou seja, tudo que nós fizermos, a santidade de Cristo precisa estar presente. Precisa ser vista. E a santidade, ela é uma resposta que nós damos ao Senhor, pelo seu amor e por aquilo que Ele entregou por nós naquela cruz. Então nós não podemos negligenciar essa vida de santidade, nós não podemos negligenciar esse ensinamento do Senhor. Nós não podemos viver uma santidade a partir do que nós achamos. Nós não podemos viver uma santidade a partir de convicções próprias. Nós não podemos viver uma santidade aleatória ou em determinadas áreas da nossa vida e outras não. A nossa santidade, ela precisa ser construída em Jesus dia a dia. Amém? Nós precisamos sondar os nossos corações para que não haja dentro de nós o mesmo espírito que houve, que acompanhava, o mesmo sentimento que acompanhava os fariseus daquela época. Porque os fariseus, eles eram os homens que tinham conhecimento de Deus. Os fariseus eram os homens que tinham a palavra na ponta da língua, eram os caras que tinham o domínio, eles que ensinavam, eles que podiam falar da palavra de Deus. Eles eram quem tinha essa responsabilidade. Mas eles se sentiam tão santos, que a santidade que eles entendiam da parte de Deus, os colocava acima de qualquer outra pessoa. Ao ponto de não entenderem que se a santidade deles não os sensibilizasse para a transformação dos seus corações, e os levassem humildemente na direção do próximo, a santidade deles não teria sentido. E nós corremos esse risco, porque nós temos a relação com Deus, porque nós temos a palavra de Deus, porque nós temos o conhecimento de Deus, e muitas vezes nós os sentimos mais. E muitas vezes nós colocamos acima das outras pessoas, e nós impedimos a transformação genuína de Deus nos nossos corações, e nós ficamos impedidos de atender a necessidade do próximo. Nós ficamos impedidos de ir na direção do próximo. Nós ficamos impedidos porque, não, eu sou santo, eu não posso relar nisso, porque isso é profano. Não, eu sou santo demais, porque eu sou evangélico, eu vou à igreja todo domingo, eu participo do culto, eu frequento a célula, eu vou na intercessão, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu não posso ir em determinados lugares, porque aquilo não glorifica o nome de Deus. E esse sentimento que havia nos fariseus, desresponsabiliza a nossa vida diante da santidade, do desafio de viver a santidade. E Jesus foi quem mais condenou esses homens. Jesus os chamou de tudo. Jesus olhou para eles e disse, vocês são raça de víboras. Jesus olhou para eles e disse, vocês são sepulcros caiados. Jesus condenou porque não importa a aparência, não importa a fala, não importa o comportamento, não importa a vestimenta religiosa e santa que nós temos. Não importa se não houver ali um coração quebrantado e um coração verdadeiramente santo. Santidade sem propósito ou com um propósito errado se torna legalismo. Quando nós olhamos para Jesus, ele deixa claro o seu propósito de santidade. E o propósito da santidade dele, quando ele passou pela terra, era revelar o Pai a nós. Repita comigo, o propósito da santidade de Jesus era revelar o Pai. Jesus sabia quem o Pai era.
Jesus sabia o que estava no coração de Deus. Ele sabia do amor de Deus para com toda a humanidade. Toda a vontade de Deus passava por ele, para alcançar a gente. Então Jesus, ele tinha o compromisso de se manter santo para revelar a Deus, para que ninguém fosse prejudicado na sua percepção de Deus, para que ninguém deixasse de ter a imagem perfeita de quem Deus é, para que todos, ao olharem para Ele, pudessem ver exatamente como Deus é. Se a nossa santidade em Cristo não revelar quem Deus é, nós seremos legalistas, porque nós nos sentiremos Deus, bem com letra minúscula, mas nos sentiremos Deus diante das pessoas, sobre as pessoas. Nós nos sentimos no direito de julgar, nós nos sentimos no direito de condenar, nós nos sentimos no direito de acusar, sem justiça alguma, todos aqueles que são simplesmente os nossos semelhantes, são como nós, iguais a nós. E a igreja, ela foi chamada para ser santa. Ela foi chamada para ser santa, ela não foi chamada para ser legalista. A igreja foi chamada para amar, para perdoar, para acreditar, para dar chance. A igreja não foi chamada para condenar e para apontar o pecado como acusação na vida do outro. A igreja precisa ser santa, nós precisamos ser santos, separados do pecado para Deus, e para Deus, não separado das pessoas, não criando entre nós e aqueles que ainda não creem, entre nós e aqueles que ainda não tiveram acesso à glória de Deus, barreiras nas relações, por causa dos nossos preconceitos, por causa da forma como nós olhamos, pela forma de cima que nós olhamos elas que estão lá embaixo. Então, pelo arrependimento, nós escolhemos concordar com Deus e a sua maravilhosa vontade. Mas isso nos lança, isso tem que nos lançar na direção do nosso próximo, porque nós fomos resgatados na nossa identidade. E essa identidade resgatada, recuperada em Cristo, manifesta em nós a mesma santidade que há em Cristo. Isso nos leva ao amor ao próximo como a nós mesmos. Isso nos leva à renúncia da nossa carne caída. E o pecado não pode mais nos dominar. Quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, mais nós temos consciência de quão pecadores nós somos. Nós não nos aproximamos de Deus cada vez mais intensamente, mais verdadeiramente, mais intimamente, para que a gente bata no peito e fale, eu estou poderosamente cheio de Deus. Eu sou o cara, eu sou a mulher de oração, eu sou a intercessão, ai daquele que fala do ungido do Senhor, ai daquele, a gente se coloca acima. Não. Nós nos aproximamos de Deus porque Deus é o espelho, Deus é a luz que revela em nós a nossa maldade. Deus é a glória, é a luz que ilumina em nós os nossos pecados. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos o quão pecadores nós somos. Para que a partir desse conhecimento nós possamos arrumar a nossa vida, aprumar a nossa vida, endireitar os nossos caminhos e voltar para a essência da santidade. Isso nos leva a um verdadeiro quebrantamento, quando nós temos contato com aquilo que nós somos, quando você fala na presença de Deus, você vê o quão maldoso você foi em determinadas situações, o quão invejoso você foi, o quanto você fingiu se alegrar com a bênção do seu irmão, o quanto as suas lágrimas foram de crocodilo na tristeza, porque no fundo você se sentiu mais poderoso em ver a desgraça do seu irmão. Nós nos aproximamos da glória de Deus para que a gente se conheça, e a partir do quebrantamento nós reconheçamos a dependência total que nós temos do nosso Salvador. E para que a gente se veja mais igual uns aos outros.
Se nós não entendermos o verdadeiro sentido da santidade, que é revelar o amor de Deus Pai a todos aqueles que não conhecem ainda o seu poder, o seu perdão, a sua graça, nós estamos perdendo o nosso tempo e nós atrapalhamos muito o fluir da vontade de Deus. Porque Deus conta com a nossa consciência. Deus conta com o entendimento de que a nossa santidade tem que simplesmente revelar quem Ele é. Mas nós gastamos muito mais tempo com Deus, na expectativa que Ele nos convença a respeito de tudo, do que na disposição de manifestar o seu poder e estabelecer o seu reino. Não, Deus, me convença disso aqui. Não, me convença de que eu tenho que ser fiel nos meus dízimos. Me convença que eu tenho que ser fiel à minha esposa. Me convença que eu tenho que amar meu marido, mesmo ele sendo assim. Me convença, me convença, me convença. A cruz que nós celebramos nessa noite, ela é suficiente para nos convencer de que nós éramos absolutamente nada. E agora nós somos tudo para Deus e temos tudo de Deus para nós. A cruz é suficiente. Deus não precisa ficar gastando tempo nos convencendo de nada. A cruz é suficiente. A redenção está ali, o perdão está ali, a transformação está ali, a cura está ali. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E a gente percebe que a santidade de Jesus nas nossas vidas, ela tem muito mais a ver com relacionamento do que com qualquer comportamento que você entenda como santo. Porque da mesma forma que nós temos que nos esforçar para viver bem uns com os outros, para viver em paz uns com os outros, nós nos esforçamos para sermos santos. A mesma energia que você gasta para viver bem com o seu próximo, para viver em paz com o seu próximo, é a energia que você vai gastar para ser cada vez mais santo, porque uma coisa depende da outra. E se essa dependência, e se essas duas coisas não trabalharem juntos na nossa prática, no nosso dia a dia, onde quer que a gente esteja, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor, porque Deus escolheu habitar em nós, depois de Jesus. Ele nos escolheu como casa de adoração, Ele nos escolheu como templo, Ele nos escolheu como aqueles que iriam carregar a presença, a verdade, a glória, a mensagem. E se Ele não é revelado em nossas ações, ninguém mesmo vai conhecer o Senhor, muito menos e nem nós. Por que nem nós? Porque nós precisamos entender que nós conhecemos Deus também na vida do próximo. Nós conhecemos Deus na reação do meu próximo. Quando Ele me perdoa, quando Ele não reage com maldade, mesmo eu tendo provocado, quando Ele me aceita de volta. Eu conheço a Deus através do meu próximo. E assim vice-versa. Eu revelo a Deus através da minha atitude de vencer a minha carne, a minha natureza caída, em qualquer tipo de situação. Então nós precisamos uns dos outros. Eu, Eliseu, preciso do compromisso de cada um de vocês para conhecer cada vez mais Deus. E vocês precisam do meu compromisso de revelar a Deus, porque através da minha vida isso é possível, e através da sua vida eu conheço a Deus. Se a igreja de Jesus se atentar para isso, nós fortalecemos a família que nós tanto queremos, é a família que Deus já estabeleceu para nós. Porque no momento em que eu não estiver manifestando a vontade de Deus, no momento em que eu não estiver revelando quem Deus é, na sua essência, no seu caráter, no seu amor, no momento em que eu não estou conseguindo isso, se você está ali, reagindo diante de alguma coisa que eu provoquei ou que eu causei, com o compromisso, a casa cai para mim. E eu conheço a Deus na sua vida. Ontem, nós acabamos o culto de jovens, fomos comer um lanche, voltamos lá pro Arena, que a galera queria jogar imagem e ação. Aí a gente estava lá jogando e tal,
Teve um momento lá que nós estabelecemos algumas regras. Essa regra é, não pode indicar absolutamente nada, você só usa as mímicas e não pode indicar nada. Aí uma irmãzinha do meu time pegou e começou a indicar o dedo. E o negócio era, nem lembro. E ela indicou o dedo. E aí o menino, o Luquinhas Bozo lá acertou, era Ponte de Safena, né? Ponte de Safena. E a menina aqui, ó. O que tem a ver, eu não sei. Mas ele acertou. E aí o Fabinho, tá aí o Fabinho ou não? Fabinho Leal? Tá não, né? Tá certo. Então, aí o Fabinho chegou, apontou, não pode, não sei o quê. Você apontou. Então vai perder o ponto, não sei o quê. Vai perder o ponto. Então não pode cancelar, não sei o quê. Pode cancelar. Mas não vai valer, não sei o quê. Tá bom. Aí o Juninho Calhari virou e falou assim, mano, discute com a gente. Não quer discutir. Não quer brigar, você não está brigando, você não está colaborando para essa discussão aqui. Eu não fiz absolutamente nada disso, eu estava zoando mesmo, quebrando as pernas do cara ali, porque eu não queria perder tempo com isso. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia na nossa vida. O cara está lá na tua cara, pá, e você está reagindo, mostrando quem Deus é. Ou você está lá na cara do cara, pá, e essa pessoa que tem um compromisso com a santidade, ela vai estar revelando em todas as situações quem Deus é. Então nós precisamos entender a ideia de família, a ideia de relacionamento dentro dessa família. A igreja, ela se torna cada vez mais santa quando cada um de nós damos mais visibilidade a Jesus. Aqueles que ainda não conhecem, esse é o nosso papel. E cada postura, nós devemos nos perguntar, o que faria Jesus? Isso já virou até um chavão. O que faria Jesus? Fizemos até um acampamento, né, Denão? Só que em inglês, what's up, Jesus? Eu não lembro agora, é WJDW. Então, o que faria Jesus? E é exatamente essa pergunta que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É assim que com Cristo e em Cristo, nós assumimos a responsabilidade do trabalho lindo de mostrar Deus Pai. A verdadeira natureza da santidade está na comunhão com Deus. E como essa comunhão com Deus se aplica na vida do outro. Não há santidade, nada é santo, se não contempla essa relação do salvo com o seu Salvador. Não há nada absolutamente santo se a relação que está estabelecida ali não contemplar como os salvos se relacionam entre si. Não há nada santo se a postura de como os salvos se relacionam com os não salvos, se a relação não estiver sendo contemplada ali, se ela não estiver sendo aplicada, não há santidade. A santidade, ela não tem a ver com comportamento. A santidade, ela não tem a ver com o que eu ponho para fora. A santidade tem a ver com o que eu sou de dentro para fora. Nós só conhecemos a santidade porque nós vimos Deus. Porque nós vimos o Senhor, nós nos tornamos cada vez mais santos. E quando nós assumimos esse compromisso, na nossa decisão por Jesus, através do arrependimento, em concordar com a Trindade, em concordar com a vontade de Deus, em tudo que Ele estabeleceu para nós, nós estamos representando a imagem e a semelhança do nosso Criador. Mas muitas vezes nós nos preocupamos mais com a reputação que nós temos, nós nos preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar, nós nos preocupamos, colocamos a nossa posição acima daquilo que Deus já estabeleceu. Como as pessoas têm conhecido o amor de Deus através das nossas vidas, através da nossa santidade? Como aqueles que ainda não conheceram a Jesus têm conhecido? Como que você acha que o mundo sabe a respeito de Jesus?
Infelizmente, por causa da omissão da igreja, o mundo tem conhecido um Jesus preconceituoso, um Jesus ultrapassado, um Jesus superficial, porque a igreja não assume a sua responsabilidade de revelar na íntegra quem Ele é. Nós temos a verdade eterna nas nossas vidas, e é nessa verdade que nós somos santificados. Os padrões da nossa santidade estão na verdade. Em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas isso não pode gerar em nós a insanidade do mundo de tentar enfiar goela abaixo, como o mundo faz, enfiando goela abaixo as suas falsas verdades. Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, portanto a nossa postura é outra. Da mesma forma que nós fomos levados nessa santificação pelo Espírito de Deus, e dia a dia o Senhor vai nos transformando e mudando a nossa consciência e gerando em nós essa santidade, porque nós o vimos, o Espírito Santo de Deus agirá através de nós na direção dos incrédulos. Tem momentos que as nossas atitudes vão falar mais do nosso amor, às vezes o nosso silêncio, como também o nosso confronto na direção do pecado. Mas antes de entrar nessa, nós precisamos nos atentar, porque nós representamos alguém, e esse alguém é o Eterno. Às vezes o nosso ímpeto é responder um post do Facebook, uma mensagem num grupo de WhatsApp, onde as pessoas nos atacam, onde as pessoas atacam a igreja constantemente, e nós somos tentados a nos defender. Mas, querido, se tem uma coisa que você precisa buscar na presença de Deus nesses últimos dias, é sabedoria e discernimento. Porque nós temos que confiar na verdade, e nós temos que confiar que a verdade prevalecerá, e essa glória está na vitória de Cristo sobre o pecado. Sabedoria e discernimento de como você vai lidar com o que você tem recebido da parte de Deus. Nisso é que consiste o nosso compromisso. Estarmos firmados na verdade de Cristo e santificados nessa verdade. Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. É uma promessa para nós, é uma promessa que se cumpre a partir do nosso compromisso. Muitos têm profanado a santidade de Deus, se preocupando mais com os comportamentos do que com o coração. Muitas vezes, o profanar está presente quando nós olhamos para o mundo e falamos: o mundo é sujo demais para um santo como eu. E nós queremos nos isolar, e nós queremos viver numa redoma de santidade, nós queremos viver num globo de santidade, nós queremos viver isolados da responsabilidade de amar as pessoas, de abraçar, de cuidar, de perdoar. Como ouvirão e como crerão se a igreja não estiver lá para pregar? Se a igreja não estiver posicionada em sua santidade para revelar quem Deus é, quem Jesus é? Se nós que somos a família de Deus, representantes legais do reino de Deus e oficiais, não estivermos lá, quem estarão diante dos olhos dessas nações? Que clamam e gemem pela salvação. Então é por meio de nós, igreja. É por meio de nós. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que o segredo está em a gente parar de olhar para Jesus como um estilo de vida inalcançável, porque Ele era Deus. A santidade estava presente em Jesus quando Ele era homem. A Bíblia diz que Ele foi um santo na terra, como homem.
com as mesmas tensões, com as mesmas tentações, com os mesmos desafios que todos nós enfrentamos dia a dia. O maior erro nosso é olhar para Jesus e justificar as nossas falhas, e justificar o não alcance das transformações que precisam acontecer nas nossas vidas, dizendo, mas Jesus era Deus. Não. Jesus, ele foi referência na terra como homem. Ele tinha consciência de quem Deus era, ele tinha consciência de quem ele era em Deus. Ele tinha consciência do seu propósito, e ele recuperou isso para cada um de nós. E a partir dessa consciência, nós podemos representar sim. Nós podemos viver as maravilhas que ele viveu sim. E nós podemos, pela graça de Jesus, viver as coisas ainda maiores que ele nos prometeu. Porque esse poder está sobre a igreja. Esse poder está sobre a igreja santa. Jesus foi um homem extraordinário que venceu o mundo, passou ileso. E nós sabemos disso a partir de Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A santidade de Jesus o levava na direção dos necessitados. A santidade de Jesus o levava na direção dos maiores pecadores. A santidade de Jesus fazia com que ele andasse com os mais desprezíveis. Que ele jantasse, almoçasse, partisse o pão com os mais excluídos, com os menos sábios. A santidade de Jesus o tornava mais homem como Deus gostaria que ele fosse. A humanidade é recuperada em Jesus, e a nossa santidade naquele que nos chamou recupera também a nossa humanidade, nos levando à sensibilidade, nos levando na direção daqueles que precisam, nos fazendo ser mais solidários. A humanidade resgatada em nós, a partir de Jesus Cristo, a nossa humanidade resgatada em Jesus, nos ensina a abrir mão de tudo pelo outro. Nos faz repartir o pão, nos encoraja a perdoar, nos faz ser mais humanos, recuperados, que enfrentam problemas, mas reconhecem a sua dependência de Deus. Então nós não temos desculpa para dizer, nossa carne é fraca, ou Jesus era Deus. Porque a santidade está em nós. Nós já fomos santificados, nós já fomos resgatados na nossa identidade. Tudo foi recuperado para nós. O que precisa é que a gente, a partir dessa consciência, responda com a prática das nossas vidas. E que a nossa santidade nos torne mais humanos, mais sensíveis, nos faça orar mais, nos faça clamar mais, nos faça abraçar mais, nos faça perdoar mais, em nome de Jesus. Amém? Jesus precisa de pessoas santas, que os temem, e santidade que conecta umas nas outras, santidade que nos leva a nos enxergar uns nos outros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Era isso, irmãos. Pode aplaudir ao Senhor.